Demais. Tá louco, é. Você tem 210 atletas para 4 categorias. Na iniciação, é ali que você não pode ter um monte de menino mesmo, que você não vai conseguir enxergar quem pode ter um potencial. Ou tô falando besteira aqui? Não, ô Romano, o risco de você liberar alguém que pode estourar aumenta. Isso acontece. Todo mundo sabe, o famoso caso, por exemplo, do Cafu, né, que é um dos grandes nomes da história do futebol brasileiro, saiu rodando para todo lado. Eu acho que o próprio Euler também, aqui em Minas Gerais. O Ademir, pois é. Agora, a chance de você cometer um erro tendo lá 40, 50 meninos numa categoria sub-17 é muito grande. São quase 5 times. Isso não existe processo de formação que funcione com tanta gente numa categoria. Ô Léo, o Samuel chamou a atenção das categorias falando iniciação. Pelo que experiência que eu tenho de cobrir clube e automaticamente categoria de base. Você tem na iniciação e sub-14, por exemplo, é o momento que você detecta se o menino tem talento ou não. E ali você ter mais de 50 meninos em cada uma delas é um negócio surreal. Ué, mas isso é facilmente explicado. Cruzeiro nos últimos anos virou um cabide de emprego absurdo. Era situação benéfica para muito conselheiro, para contato, para amigo de quem estava lá, né? E isso inclusive para empresário, para colocar jogador, para se valorizar lá, para falar que jogava no Cruzeiro. Isso é claro, Romano. Não tem condição física de se observar 50 garotos todo dia lá. Como é que você vai dar treino para 50? Não, isso mostra a várzea que transformaram o Cruzeiro, a forma irresponsável que o Cruzeiro era gerido nos últimos anos. E não é só a gestão do Sérgio Santos Rodrigues, não. A do Gilvan, um bocado ainda da gestão dos Perrella. É como o Cruzeiro era conduzido. É por isso que a melhor notícia do planeta é o Ronaldo comprar a SAF do Cruzeiro. Porque pelo menos vai ter uma gestão mais profissional. É surreal imaginar que numa categoria sei lá, o Cruzeiro tenha 50 meninos. E sabe o que é pior do que isso? É que nessa gestão, quem é que saiu desses 50 meninos aí? Quem é que o Cruzeiro revelou e ficou rico e vendeu um cara aí, um Vinícius Júnior? Tinha 200 meninos na base. Quantos? Quantos aí que venceram? Quantos aí que o Cruzeiro revelou nos últimos anos? E olha que o Cruzeiro ainda teve uns zagueiros bons, um Bruno Viana da vida, um Murilo, uns caras que apareceram aí. Mas você conta nos dedos. Entre 200? Não, isso mostra como a gestão do Cruzeiro era feita de qualquer maneira. E tem um detalhe, Natália, puxando esse negócio dos 200 e em cima do que o Léo disse, Cruzeiro ficou um bom tempo pós saída do Marcelo Oliveira, até mais a chegada de Vanderlei e principalmente agora Pesolano, sem dar chance a menino da base. Você contava nos dedos os meninos, quem era revelado no Cruzeiro, que tinha chance no time principal. Porque trouxe treinadores que não tinham esse perfil, né? De utilizar os garotos da base. O Mano Menezes, por exemplo, foi um treinador que ficou muitos anos no Cruzeiro, né? Algumas temporadas, teve um trabalho recheado de títulos, enfim, mas não era um treinador com perfil de utilização da base. Isso é um perfil de treinador. O Vanderlei até gosta de trabalhar mais com jogadores mais consagrados, mas pelo momento do Cruzeiro também de dificuldade, teve que olhar um pouquinho lá para baixo e achou o Vitor Roque, né? Subiu outros jogadores também. Agora, o Cruzeiro trouxe um treinador agora, no caso do Pesolano, que tem este perfil. Inclusive, o Pedro Martins falava sobre isso, falou nessa coletiva dele. Ele falou, olha, o Cruzeiro hoje, pensando no planejamento do futebol, também se consolidar, voltar a ser um time formador. Então, por isso a necessidade de inserção também dos garotos no time principal. Agora, Romano, sabe o que me chama muita atenção também nesses números todos? Como que, quando a coisa quer ser bem feita, por pessoas que de fato sabem trabalhar, as coisas acontecem, né? No Cruzeiro, além da várzea e da aparente má vontade de fazer o clube funcionar de maneira sustentável, tinha também, assim, um descolamento da realidade, né? Um clube, por exemplo, em 2021, já no seu segundo ano de segunda divisão, enfrentando uma dificuldade financeira gravíssima, ter 43 jogadores no seu elenco principal. Será que não tinha uma alma viva dentro do Cruzeiro que virou e falou assim, gente, é gente demais. A gente dá conta de pagar isso tudo, não. O Ronaldo, com 100 dias, sem nem ser o dono ainda oficial, só assinou nessa semana. A primeira coisa que ele falou, não temos condição de pagar esse tanto de gente. Vamos optar por jogadores versáteis, que às vezes pode fazer 1, 2 funções, e vamos enxugar.
É melhor ter 30 bons que a gente dá conta de pagar do que ter 50 mais ou menos e ainda com salário atrasado. Então, assim, são coisas que aparentemente eram muito simples de se enxergar, que quem estava dentro do Cruzeiro, ou por má vontade, ou por falta de capacidade, enfim, por inúmeros motivos, e por até um descolamento da realidade, no caso do Sérgio, acho que isso vale muito, parece que ele enxergava o Cruzeiro ainda, o Cruzeiro de alguns anos atrás, e não o Cruzeiro de hoje, e nada disso foi feito, né?